gente chega aqui, porque nós formamos juntos uma egrégora, que é a concentração de todas as energias espirituais que essa casa tem e que os nossos mentores também têm. Então, reunidos, nós formamos esse concentrado de energias chamado egrégora. Por isso que é uma felicidade, por isso que a gente se sente tão bem em estar aqui reunidos na Casa Espírita. Quando a Cíntia me chamou, perguntou para mim qual era o tema, e eu falei para ela a escolha do jugo. O meu querido que está aqui já assistiu a palestra sobre o jugo leve, né? Mas eu troquei o nome, mas a palestra é a mesma. E eu venho repetindo essa palestra em várias casas. Porém, né, dependendo do horário, eu tenho que encurtar ou eu posso dá-la por completo. Aqui eu vou ter que fazer, então, um compacto, porque é uma palestra de 1 hora. Bom, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o título O Cristo Consolador. E lá Jesus está fazendo um convite para todos nós. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sob vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e pacífico e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Isso está em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Então, quando Jesus faz esse convite, ele faz a todos que estão sofrendo, todos que estão passando por necessidades, decepções, dores físicas ou espirituais, que são as perdas dos entes amados. E em Jesus, nesse convite que ele nos faz, nós podemos então encontrar a consolação. Por isso que o título é O Cristo Consolador. E ele diz ainda que todo mundo então que está fatigado, cansado, sofrendo, venha a ele, que ele aliviará. E a palavra, vocês prestem bem atenção, não é vou tirar os seus problemas, as suas aflições, as suas dores. Ele diz, eu os aliviarei. Porque todos nós temos que carregar os nossos fardos. E o jugo era aquela madeira que a gente colocava no carro de boi, entre os bois, para carregar a carga. Então Jesus diz que o seu jugo é leve, é suave caminhar com o seu jugo, porque para a gente ter essa ajuda de Jesus, esse jugo, só há necessidade de uma condição, para que ele possa, então, colocar esse jugo suave sobre nós. E ele diz que é a observância da lei. E aí muitos vão me dizer, mas que lei? Que lei que Jesus está se referindo? É a lei de amor e de caridade. Simplesmente essa lei que ele quer que a gente observe para que nós possamos carregar um jugo leve, suave. Então nós podemos escolher. A gente pode andar com o jugo do mundo, que é pesado, é aquele madeiro forte, para ajudar a carregar todas as nossas problemáticas, as nossas dores. Mas nós também podemos ter um jugo que é dividido com Jesus, que é mais leve. Então, nós podemos escolher? Sim, nós podemos escolher com as nossas atitudes. Tudo é o livre-arbítrio, tudo a gente tem escolha. Se vocês observarem na vida, todas as situações que vocês passaram, sempre havia uma escolha. Mas é que às vezes não é a escolha que a gente quer. A gente quer impor a nossa vontade. Então, às vezes, você ama alguém e aquela pessoa não corresponde a você. E você quer impor, você quer aquela pessoa, custe o que custar. E às vezes vai custar muito caro. Às vezes você tem que fazer uma determinada coisa, você não quer. E aí você escolhe. Você tem o livre-arbítrio. Mas depois haverá consequência. Porque tudo é uma questão de escolha e consequência.
Bom, mas antes de entrar mais profundamente no julgo, eu trouxe aqui uma curiosidade sobre a aparência real de Jesus. E depois, no decorrer, vocês vão verificar por que dentro do julgo eu coloquei essa questão da aparência de Jesus. Muito se discute, Jesus não era como dizem lá, as pinturas que nós encontramos, aquele Jesus de cabelos claros, barbas claras, olhos azuis, porque o povo da região de onde Jesus nasceu não tinha essa aparência, essas características, né? Então, não é possível que Jesus fosse dessa maneira. Por que será que tantos artistas pintam Jesus dessa forma? Bom, a vida pública de Jesus começou ao redor dos 30 anos. E os intérpretes da lei, né, os exegetas, né, eles eram unânimes em determinar que a duração de Jesus, a duração da pregação de Jesus, foi mais ou menos a partir dos 30 aos 33 que ele foi crucificado. E lá no judaísmo ortodoxo, eles falavam que Jesus não havia vindo. E eles ainda acreditam que Jesus não veio. E que o Messias ainda virá. E que aquele Jesus que a gente tanto fala, ele se trata de um blasfemador ou de um fraudador. Isso, então, são os judeus, o judaísmo ortodoxo, eles pensam dessa maneira. Já o islamismo considera Jesus um grande profeta, mas inferior a Maomé. E os cronistas da época, né, aquelas pessoas que andaram com Jesus, eles se preocupavam mais com os ensinamentos de Jesus do que com a aparência dele. Mas evangelista, né, João Evangelista, que foi um apóstolo do Cristo, o apóstolo amado do Cristo, ele falou sobre a aparência de Jesus. E ele disse que Jesus tinha os cabelos claros como lã, cor de neve, e que os olhos também eram como chamas de fogo, então eram claros. Os seus pés pareciam como bronze incandescente, e a voz era um ruído de muitas águas. Mas com essa descrição a gente ainda não consegue entender essas pinturas sobre Jesus. E aí, o Santo Sudário, que a gente já ouviu tanto falar, aquela mortalha do Cristo que se encontra em Turim, na Itália, ela atribui a estatura de Jesus a 1,90 m. Então, ele era um homem alto. Bom, vários eruditos falaram, tentaram descrever a figura de Jesus, e a gente vai encontrar um documento totalmente verossímil. Ele foi documentado, ele foi verificado o tempo que ele tem, e esse documento, ele se trata de uma folha de bronze, de cobre e bronze, e ela foi encontrada no interior de um vaso de mármore, e então passou por todos os cientistas e verificaram que ela é da data de que ela se trata. Então, nesse documento que foi talhado, né, nesse bronze, foi talhado uma carta. Naquela época de Jesus, os imperadores, os governadores, eles escreviam em folhas, né, nos papiros, ou então talhava, quando era algo muito importante, em folhas de cobre. E aí nós vamos encontrar, então, esse documento que está lá arquivado. Para quem quiser ver, quem for em Roma, pode ir lá na Ordem dos Lazaristas, na Biblioteca dos Lazaristas em Roma, e vai se deparar com esse documento. E lá está descrito, então, como era Jesus. Um governador descreveu ao imperador Tibério César como era o tal Jesus que tanto falava. E esse governador trata-se nada mais, nada menos do que Públio Lentulus. E quem sabe quem era Públio Lentulus? Era o nosso querido Emmanuel, né, que era depois o mentor de Chico Xavier. E lá ele diz assim ao seu imperador: sabemos que desejas conhecer o que eu vou narrar agora. Existindo no nosso tempo um homem que atualmente vive de grandes virtudes, chamado de Jesus.
que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador de todas as coisas que nela se acham e que nela tem estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no seu aspecto. Há majestade no seu rosto. E aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos cor de amêndoa bem madura, destendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. E são cor de terra, porém muito reluzentes, né? Então, aquele cabelo ruivo, né? Tem no meio da sua fronte uma linha que separa os cabelos na forma do uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga, nenhuma mancha se vê na sua face. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. Não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito especial, especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece apavora, e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz que nunca ouviram rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra ele cativa muito, mas raramente o faz. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tem jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, ó César, se deseja vê-los, eu vos darei a ordem e mandarei-o até você. Das letras, esse homem faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos riem dele, vendo assim, mas na sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora visto por essas partes. Em verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de tão grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus têm-no como divino, e muitos me querelam afirmando que ele é contra a lei da tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a ninguém. Ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam terem dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência, eu estou prontíssimo para levá-lo até tua majestade. E se vós ordenar, assim será cumprido. Vale de majestade teu fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentus, governador da Judéia. Então é assim que ele termina a descrição de Jesus. E por que será que eu trouxe essa descrição de Jesus no meio de um tema sobre o jugo, sobre a escolher o que eu vou carregar? É porque, meus queridos, Públio Lentulus esteve diante de Jesus, um homem de raríssima beleza, um homem que nunca teve um igual. Ele descreve ao César, nunca se viu um homem de tamanha grandeza. E mesmo assim, ele continuou sendo quem ele era. Esse homem magnífico, magnânimo, lindíssimo, maravilhoso, que perto dele todo mundo tremia. Ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. E ele disse que o reino dele não era desse mundo, a realeza dele não era
daqui, mas ele veio dar exemplo. Quando Emmanuel diz assim, sua palestra cativa, mas raramente o faz. Nós entendemos, né? Nós, quando falamos, sabemos. Jesus dava exemplo, mais do que palavras, ele exemplificava como se deveria viver. Por isso que raramente palestrava. Ele dizia, nesses raros momentos, que haviam várias moradas na casa do Pai, tentando nos dizer que nós não estamos sozinhos aqui. Somos muito egoístas de achar que só o planeta Terra que tem vida. A vida no universo todo, vida mais inteligente, planeta mais avançado que o nosso. E ele disse ainda que a gente não poderia ver esses reinos se nós não nascêssemos de novo. E o que será que ele quis dizer com isso? As reencarnações, as várias vidas para que a gente possa galgar esses mundos mais evoluídos. E ele nos disse das nossas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E aí muita gente fala, mas como que eu pode ser bem-aventurado, eu que estou sofrendo? Mas graças a Deus, porque depois do sofrimento vem a bonança, né? Então nós precisamos pensar que a vida é como uma onda. Uma onda vem, você pula, daqui a pouco vem a calmaria. Então, a gente tem que se fortalecer na calmaria para poder passar pelas vicissitudes, pelas ondas da vida. E Emmanuel fala que quando Jesus falou que é bem-aventurado o que é aflito, é que a gente tem que entender que o sofrimento nos poupa séculos de padecimentos futuros. Às vezes você está sofrendo agora e vai deixar de sofrer no futuro, porque você vai aprender tanta coisa boa que vai evitar com que você caia no abismo pelo qual você estava se dirigindo. E ainda Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos. Aquele que mantém um caráter de humildade, mesmo tendo títulos, posses e dinheiro, mas ele é alguém humilde. A pobreza de espírito que Jesus dizia aqui era a humildade, a pureza de coração, aquele que não tem orgulho nem egoísmo. E também Jesus falou dos brandos e pacíficos. E aí eu vou novamente me utilizar dos exemplos de Emmanuel para falar sobre a brandura, a pacificidade que nós devemos ter. Porque muitos dos nossos erros, das nossas escolhas não muito felizes, são porque nós fazemos quando nós estamos irados. Às vezes a gente, né, faz coisa errada para falar, vai ver só como que eu faço. Se a gente for ver na casa de detenção, nos nosocômios, né, antigamente era nos hospícios, né, a gente vai ver que muita gente foi parar lá por um momento de ira. Muita gente cometeu crime por momentos de insanidade. Se tivesse mantido um coração pacífico, não estaria lá, teria pensado, contado até 10. Então, nós temos que ter cuidado, porque a loucura e o delírio tiram o nosso raciocínio e nos torna animais. Quando nós estamos irascíveis, irados, nós nos tornamos animais, né? E não nada difere a gente de um animal. Muitas pessoas que cometem suicídios, homicídios, são nesses momentos insanos. Então, não esqueçamos que Jesus disse, praticai a brandura de coração, a pacificidade de coração. E ainda, bem-aventurado quem é misericordioso, porque a misericórdia nos faz perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E aí nós vamos entrar agora novamente na questão do jugo. Por quê? A oração do Pai Nosso, quando a gente diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Há uma condição. Me perdoa se eu também perdoar. E a gente esquece
que há uma condição, assim como eu perdoo. Pai, me perdoa, assim como eu perdoo. Eu não perdoo ninguém. E por que o Pai vai me perdoar? A gente esqueceu que é uma condição? Então, nós precisamos exercitar esse perdão. Às vezes, a gente não consegue conviver com determinadas pessoas, e eu me incluo também. Há pessoas que eu mantenho a distância, mas nem por isso eu desejo mal para aquela pessoa. Às vezes, eu não sou inimiga dela, mas ela me tem como inimigo. Aí é problema dela. O que eu não posso é eu andar carregada de rancores por aquela pessoa. Então, o que a gente faz se nós temos que manter uma distância? A gente ignora, corta a volta? Não. A gente ajoelha e pede para o Pai para que modifique o coração daquela pessoa, para que um dia a gente possa caminhar junto. Porque sabe o que acontece com essas pessoas que a gente não consegue apaziguar? Elas vão nascer como filhos na próxima vida, porque aí é um laço inquebrantável. Porque marido e mulher pode se divorciar, né? Mas filho não, filho é para sempre. Então, reconciliar com seus inimigos enquanto estão a caminho com ele. Se não dá para conviver, não tem problema, mas a distância vibre para que aquela pessoa seja feliz, encontre um caminho bom, para que nós não tenhamos esses laços que terão que ser refeitos no passado, no futuro, né? Então, a gente precisa compreender que tem pessoas que a gente ainda não tem. E às vezes não é o problema da pessoa, às vezes somos nós. Somos nós que somos o problema. Mas a gente sempre coloca a culpa no outro. Então a gente precisa compreender. Se a pessoa nos feriu, se a pessoa matou alguém, se a pessoa roubou, louvado seja Deus, para que ela tenha força, para que Deus abençoe ela, que ela consiga refazer tudo que ela desfez, que ela consiga se redimir de todos os desarranjos que ela criou para ela mesma. E geralmente, quando alguém nos ultrapassa indevidamente, a gente pensa assim: tomara que ache o dele lá na frente. Não. Tomara que Deus guie para que ele não cause nenhum acidente, nem para alguém, nem para ele. A gente precisa começar a mudar, né? Não desejar que a pessoa se dê mal porque ela é má. Vamos desejar que Deus dê força para que ela consiga reparar tudo que vem fazendo indevidamente. Então, essa pessoa, vivendo, ela vai encontrar o resultado de tudo que ela está desarmonizando. Basta viver para que ela vá aprendendo as lições. Não é assim com a gente? Exatamente. Eu tinha um preconceito contra casas de repouso, casas de idosos. Até que eu tive uma experiência e eu tinha que passar por isso para eu perder esse preconceito. Então eu achava assim, todo mundo que coloca um ente idoso numa casa de repouso está cometendo um abandono pago. Esse era o meu julgamento, um pré-julgamento por não conhecer. Até que nós vivenciamos em família uma situação de uma tia muito idosa que está com Alzheimer. Então, quando eu cheguei na psiquiatra, eu contei para ela como era a situação, ela me passou os remédios, e ela disse: olha, Alzheimer, talvez você tenha que internar. E eu falei: não, de maneira alguma. Passado 21 dias, eu retornei lá, contei a situação, chorei, porque era situação muito difícil, alternância de situações em um mesmo dia, a pessoa se torna agressiva, violenta, várias situações. Uma hora tá meiga, boazinha. Então você só vive em torno daquela pessoa. Não consegue ter vida própria, não pode deixar sozinha. A pessoa grita, fala. Então, quem ouve acha que você está maltratando. Então, foram várias situações que eu tinha que vivenciar para perder o preconceito, entender que há casos e casos.
E nessa situação de uma doença mental, há necessidade de ajuda de profissionais. Então, quando eu cheguei na casa de repouso, tudo que eu contava assim, abismada, elas falavam: isso é normal, isso é normal. Aqui nós temos tantos casos assim. Mas aquilo para mim não era normal, era uma loucura viver aquilo. Você alimentar a pessoa e daqui a pouco a pessoa falar que não comeu, ou comer até passar mal. Então, o profissional de saúde, ele sabe como cuidar. Então, eu tive que viver isso para deixar de julgar os casos. Agora, quando eu ver alguém colocando outra pessoa, eu vou ver, era caso sim. Então, eu tive que aprender a viver isso. Então, aquele julgamento que eu fazia das pessoas, eu vivi. Eu tive que passar pelo julgo pesado, dessa experiência pesada que é. Então, agora, tudo que meu marido às vezes fala alguma coisa, eu falo assim: olha o julgamento, a gente não sabe, tem que vestir o sapato do outro, para saber por que, que o outro tomou tal atitude. Então, nós precisamos parar de julgar, porque nós julgando, nós somos colocados naquela situação para que a gente perca o preconceito. Porque se a gente está aqui para ser depurado, se a gente está aqui para ser melhor, nós vamos ter que passar por situações para que a gente melhore. Então, nós podemos escolher o jugo pesado, que ele está na lei de causa e efeito. Tudo que eu causar, eu receberei o efeito daquela causa. Esse é o jugo pesado. Ah, mas então eu quero um jugo leve. Então eu faça caridade, faça tudo com amor, porque aí não é isso que Jesus falou? Observância da lei para ter o jugo leve. Qual é a lei? Do amor e da caridade. Então a escolha do jugo é: como é que eu venho fazendo para as outras pessoas? Ah, eu sou incisiva, eu sou vingativa, eu desejo que a pessoa se repare com a lei. Quem sou eu para desejar isso? Isso faz parte já da lei. Aquilo que eu desequilibrar, eu terei que equilibrar novamente. Então, deixa a pessoa. Digamos que Deus abençoe, que Deus seja louvado, que ela possa se reparar com a lei. Quando nós nos entregamos ao jugo suave, nós não estamos sendo indiferentes, né? Ah, e alguém fez um mal para mim, e eu falo assim: ah, que Deus abençoe a pessoa, que ela tenha força para reparar. E aí alguém vai falar assim: ah, mas você está sendo indiferente, você tinha que fazer justiça, você tinha que ir lá fazer valer os seus direitos. Não é assim que as pessoas falam? Elas acham que você é um boco-moco, né? A palavra correta, é um bobão, pode fazer e acontecer que não faz nada. Não, a gente não está sendo indiferente, sendo bobo, não. A gente está sendo caridoso, entendendo que a pessoa vai ter que se reparar com a lei. E não somos nós os julgadores, nem os aplicadores da pena. Quando a gente quer o jugo forte, a gente vai atrás da vingança. A gente quer a pena, a gente quer fazer justiça pelas próprias mãos. E aí o que, que acontece? A gente acaba também resgatando coisas difíceis com as nossas atitudes infelizes, com problemas muito sérios. Quando a gente vai atrás de vingança, a gente costuma sofrer enfermidades incuráveis, doenças difíceis, incompatibilidades de gênios com as pessoas, porque a gente vai lá para tirar satisfação, para querer vingança. Então a gente precisa pensar: o que, que eu quero para mim? Ah, eu prefiro ser brando, eu prefiro ser pacífico, porque eu quero jugo suave. Deixa aquela pessoa que fez, ela que se atenha com a lei. E é independente de você querer ou não, independente. Às vezes, eu comento alguma coisa assim, e meu marido diz, eu sempre dou ele de exemplo, né? Ainda bem que ele não assiste as palestras. Mas aí eu falo assim: ai, meu Deus do céu, coitada daquela pessoa, o que ela está fazendo? Né? Se ela soubesse que a lei é implacável, a justiça é para todos. O sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. E nós não estamos aqui numa colônia de férias. E aí ele, às vezes, ele fala assim: ah,
você está falando isso, você está jogando praga. Eu falo, praga não existe. Isso aí é coisa dos antigos. O que eu estou falando é de conhecimento da lei. Porque tudo que eu faço aqui, pago ali na porta. Para mim é rápido, porque, e eu digo graças a Deus, porque é uma oportunidade de fazer ainda, de me ater com a lei ainda nessa existência. Porque tem pessoas que a gente vê que parece que passa em brandas nuvens, né? Não acontece nada, ela faz. Parece que é um teste até para a gente, né? Porque se a gente escorregar, cai. A pessoa escorrega e não cai. E aí eu falo para ele, olha, tá ganhando corda para se enforcar. É muito complicado. E eu já ganhei também corda para me enforcar bastante. E depois eu fui enforcada, e não é fácil, né? Você passar pelo sofrimento. Mas depois você fala, graças a Deus, graças a Deus. Alguém foi lá e me salvou. Eu não morri, eu sobrevivi, mas tudo aquilo que eu passei me serviu de lição. E agora eu posso escolher o jugo que eu quero. Se eu quiser, eu posso continuar na vida ruim, na vida errada. Eu posso fazer o bem só a mim mesmo. Porque há muitas pessoas que não fazem o bem. Elas querem viver bem. E é diferente. Viver bem e fazer o bem. Né? Viver bem, eu vivo na minha zona de conforto, nada me falta, está tudo bem. Agora, viver o bem é repartir o seu tempo, como vocês repartem, vindo aqui, como a Rosana, como todos que vêm aqui abrir a casa, estão ganhando o quê? Aqui na Terra. O que, há algum salário? Não. O salário vem do Pai. O salário vem da satisfação de estar fazendo bem, de ter entendido a sua obrigação e o seu dever. Quando você se ilumina, de iluminar os demais, não é? A candeia não se coloca debaixo do alqueire. Então, vocês podiam escolher. Eu tenho todo o conhecimento e guardo para mim. Sim, é um direito? Sim. Quando questionavam Chico Xavier sobre as questões do mundo, diziam assim: ah, muito bonito tudo isso que você diz, né? Lindo. Mas você fala de amor, de caridade, e o mundo continua sendo o que é. A violência, os presídios lotados, a maldade imperando. E aí, o que você tem a me dizer sobre tudo isso? E Chico dizia: é um direito de cada um escolher o que está fazendo. Então, se a gente quiser seguir a porta larga da perdição, é um direito que a gente tem, mas há uma consequência. Toda escolha implica numa consequência. E Públio Lentulus esteve diante de Jesus, com toda aquela descrição, aquela maravilha, e ele não se modificou. Diante de todos os ensinamentos, diante de todos os testemunhos, ele continuou sendo quem ele era. E quantos também de nós, 2000 anos atrás, Jesus veio, né? E a gente continua ainda, tem todo esse conhecimento, continua sendo quem nós somos. E nós também já tivemos várias oportunidades reencarnatórias. Estamos na nossa melhor reencarnação. Públio Lentulus, então, teve essa grande oportunidade de se modificar, de modificar o seu caráter. Porque ele viveu meses em Cafarnaum, junto do lago de Tiberíades, local onde ele manteve um diálogo com Jesus. E Jesus lhe aconselhara: muda de caminho, muda o seu jeito de ser. Procura ser um homem de bem, um homem justo e humilde. E ao terminar esse diálogo, Jesus ainda lhe deu uma prova. Volta para a tua casa, que a sua filhinha vai estar curada da lepra. Não por você, mas por tua esposa Lívia, que está orando. É demais de lindo e forte, né?
Mesmo presenciando a cura da filha, que ele tanto amava, ele não se modificou. Existe uma passagem que eu fiquei conhecendo há pouco tempo, eu achei muito forte, também é um exemplo de Emmanuel, que ele fala sobre aquela parábola, né, das ovelhas, quando diz que nenhuma ovelha vai se perder. Eu já estou concluindo. E quando ele disse que nenhuma ovelha ia se perder, a gente diz assim: ah, tá, então eu tenho jeito ainda, né? Sim, todos temos. Mas Emmanuel dá um exemplo dessa passagem das ovelhas. Ele conta, eu achei bem pesado esse exemplo, forte, e me marcou, e eu vou guardar, e acredito que vocês também irão guardar com vocês. Conta Emmanuel que havia um pastor e um aprendiz de pastor. E esse aprendiz perguntou para o pastor: se alguma ovelha se cair na lama, né, se afundar na lama, o que eu faço? O que o senhor faz? E o pastor disse assim: ah, eu tiro ela da lama e coloco ela novamente no caminho com as outras ovelhas. Não satisfeito, o aprendiz perguntou: mas e se alguma ovelha se ferir? O que o senhor faz? E o pastor disse: eu curo a ferida e a carrego nos ombros até que ela esteja bem para caminhar junto com as demais ovelhas. E o aprendiz, não satisfeito, perguntou finalmente: e se alguma ovelha fugir para muito longe, léguas e léguas, o que o senhor faz? Aí o pastor respondeu: eu não vou deixar as minhas outras ovelhas para ir atrás da ovelha fujona. Eu vou mandar o cão buscá-la. Pesado, né? É forte. O cão é o sofrimento. Quando nós nos afastamos do pastor, o cão vem nos buscar, a dor, o sofrimento vem nos buscar para que a gente volte ao caminho das ovelhas. Eu achei muito forte. Eu não quero mais ser buscada pelo cão. Eu já fui. Eu prefiro ficar junto com o pastor. Então, que vocês guardem essa passagem, que para mim foi muito marcante, inesquecível, essa história. Porque às vezes a gente fica naquela ilusão, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nenhuma ovelha se perderá, e a gente fica lá na boa, né? E não segue o pastor. Mas tem aqueles cães que auxiliam e que é a dor que vem nos trazer de volta. Bom, Emmanuel teve várias oportunidades, nós também teremos. A velocidade de seguir o pastor, nós que daremos. Que nós possamos nos reencontrar, então, com o nosso mestre, porque Emmanuel também nos esclarece que, através do nosso querido Chico Xavier, né, esse vinde a mim é um convite, gente. Ele está convidando todo mundo e ele não pergunta: olha, pode vir, Fernanda, porque você é boazinha. Olha, vem aqui, meu querido, vem você. Não, é indistinto. Ele chama a todos, ele não pergunta: você já segue o caminho? Você é bom? Não, o convite é indistinto, é para todos. Não faz distinção se a gente é bom, se a gente é meio bom. Ele não prometeu que vai tirar os nossos problemas, mas ele vai aliviar. E para que a gente continue, então, na tarefa. E esse convite é uma situação para que a gente comece o evangelho. Se a gente já começou, para que a gente continue. Se a gente continua no evangelho, para que a gente pratique no dia a dia. E é a gente que decide se a gente quer seguir esse convite ou não. Porque os fardos, gente, são nossas bênçãos e nós não podemos renunciar a eles, pois a caminhada deve ser feita com ele nos ombros, mas pode ser leve ou pode ser pesado. A escolha é nós que fazemos. O convite foi formulado por Jesus: vinde a mim, meu jugo é leve, meu fardo é suave. A decisão pertence a cada um de nós.
Que Deus nos abençoe, que a gente possa sair daqui pensando para que a gente faça a melhor escolha na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês, um abração aí, Romão, aí na Bahia. Quem sabe um dia a gente pode estar